peço para que todos os irmãos, em nome de Cristo Jesus, abram vossas Bíblias em Isaías 41, versículo 8, 9, 10, 13 e 14. Eu peço para que todos aqueles que têm ouvido ouçam o que o Espírito diz à igreja. O título é: Quando Deus nos elege, não devemos ter medo. Quando Deus ele nos elege, igreja, não devemos ter medo. E o medo, ele está tomando conta da humanidade. O medo, ele entra em nossas vidas, nos trazendo desespero. O medo, ele entra em nossas vidas, trazendo o calafrio da morte. O medo, ele entra em nossas vidas, fazendo que nós venha até mesmo a se suicidar, por entrarmos em depressão, angústia e desespero por causa do medo. O medo, ele é ali muito, amém? Agravoso em nossas vidas, porque ele pode nos destruir diante daquele que tem o poder e a glória em suas mãos. O medo, igreja, ele pode nos tomar conta e nos afastar de Deus e de todos que estão ao nosso lado, nos trazer uma dor profunda, um desespero que não pode ter mais volta em nossas vidas. Deus, ele vai falar do medo. Deus, ele vai falar que não devemos temer. Isso é uma ordenança do Criador dos céus e da terra. Então não tenham medo, porque Deus, ele pede para que não tememos sobre a face da terra. Em Isaías capítulo 41, versículo 8, vai dizer assim: A ti, porém, ó Israel, servo meu, tu, ó Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo, eu te tomei desde os confins da terra, chamei-te dos seus recantos mais distante, e disse: Tu és meu servo, a ti escolhi e não te rejeitarei. Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu te sustentarei com a destra da minha justiça. Pois eu sou o Senhor, o teu Deus, que te toma pela mão direita e te diz: Não temas, eu te ajudarei. Não temas, ó verme de Jacó, vós, povinhos de Israel, eu mesmo te ajudarei, diz o Senhor, o teu Redentor, o Senhor Santo de Israel. E as palmas louvam ao Senhor, amém? E as palmas louvam ao Senhor. Preste atenção, a igreja. Porque nós não devemos temer? Porque o medo, ele não pode tomar conta das nossas vidas. E se nós formos analisar e formos pesquisar, milhares e milhares têm medo. E esse medo toma conta e traz até mesmo a destruição e a morte. Mas a palavra do Senhor, ela diz que não devemos temer. A ti, porém, ó Israel, servo meu, nós não devemos temer porque nós somos servos de Cristo Jesus. Nós não devemos temer porque nós somos servos do Criador dos céus e da terra. Tu, ó Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo. Porque nós não devemos temer, porque Deus, ele nos escolheu entre todos os povos que há sobre a face da terra, para ser povos escolhidos do Criador dos céus e da terra. Nós não devemos temer, igreja, porque nós somos escolhidos de Deus, descendência de Abraão, amigo do Criador dos céus e da terra. Nós somos descendente daquele que andou com Deus, que fez a vontade de Deus, que fez o querer de Deus, que quando ele estava temendo, Deus apareceu para ele e disse: Não temas, Abraão. Olha para as estrelas do céu, assim será a sua descendência. Não temas, porque se tememos, nós perdemos a esperança. Se nós temer, nós perdemos o reino de Deus. Se nós temer, nós perdemos a vida eterna diante de nós.
Se nós temer, nós perdemos o nosso melhor amigo, o Senhor Criador dos céus e da terra. Então Deus, Ele está nos alertando: não temas. Você é povo elegido de Deus, escolhido para ser preparados para herdar uma vida inabalável, aonde não há dor, aonde não há morte, aonde não há ranger de dente. Não temas, igreja, porque nós somos descendentes de Abraão, amigo do Criador dos céus e da terra. E se nós somos descendentes daquele que é amigo do Criador dos céus e da terra, de jeito nenhum Deus vai nos abandonar. Porque não devemos temer, igreja. Eu te tomei desde os confins da terra, chamei-te dos seus recantos mais distante, e te disse: tu és meu, o meu servo, a ti escolhi e não te rejeitarei. Porque não devemos, igreja, temer? Porque Deus, Ele nos chamou, igreja. Deus, Ele nos tomou dos confins da terra. Deus nos tomou do mais profundo abismo e nos trouxe para Ele, para nos guardar e nos proteger pela destra das suas mãos. Não devemos temer, igreja, porque Deus, Ele nos chamou, igreja, do nosso lugar, da onde nós estávamos, para a sua presença. Olha para trás, analise e ver da onde Deus te chamou, da onde você estava para agora. Deus te chamou do lamaçal, Deus te chamou da miséria, Deus te chamou da destruição para te dar uma nova chance de vida, paz, regozijo, alegria e vida eterna. Ele te chamou, igreja, e é por isso que Ele diz: não temas. O medo, ele não pode tomar conta daqueles que são de Deus, do Criador dos céus e da terra. Eu te disse: tu és o meu servo, a ti escolhi e não te rejeitarei. Não temas, igreja, porque tu és servo de Deus. Tu és servo do Criador dos céus e da terra, lavado, remido no sangue do Cordeiro, para herdar a nova Jerusalém celestial. Deus te chamou. Deus te chamou, Deus, Ele te escolheu, e Deus, Ele quer você ao lado dEle. Ele diz que tu és dEle, tu és escolhido dEle, e Ele nunca vai te rejeitar. É impossível que Deus rejeite aquele que Ele chama pelo nome. É impossível que Deus, Ele te coloque de canto, porque Ele te escolheu para te dar o melhor que Ele tem para nos oferecer. Deus, Ele te escolheu, igreja. Deus, Ele te chamou. Então, quando tu olhar para o teu Criador, você olhe com um olhar agradável. Não tema, porque você pode ficar sabendo e tenha certeza que Deus estará sobre a sua vida. Ele te chamou, Ele te escolheu, e Ele te diz que nunca te rejeitará. Nunca. Ele nunca vai rejeitar aquele que Ele lavou, que Ele remiu no sangue do Cordeiro, que Ele chamou pelo nome, porque Ele é Senhor verdadeiro sobre toda a humanidade. Porque não devemos temer, igreja. No versículo 10, não temas, pois eu sou contigo. Não temas, igreja, porque Deus é contigo por onde você andares. Por onde você passar, Deus, Ele é contigo, e Ele pede para que não tema, porque Ele está sobre a sua vida. Certa vez Jacó olhou e disse para o Senhor: Senhor, aonde o Senhor colocar os meus pés, aonde eu colocar os pés, o Senhor me abençoar, Senhor, eu darei tudo, Senhor, da minha primícia. O que Ele quis dizer com isso? Que ele não temeria aonde ele colocasse os pés dele, porque o Senhor estaria com ele. Quando nós temos Deus, igreja, nós não temos medo, porque nós sabemos que Deus, Ele está ao nosso lado, não importando com a situação que nós iremos passar, porque aquele que está diante de nós é maior daquilo que vem diante de todos que há sobre a face da terra.
Tudo que vem diante de você não se compara com a glória e o poder do Criador dos céus e da terra. O medo, igreja, ele pode fazer que nós ali se afunde cada vez mais as profundezas das trevas. Quando o Senhor, ele chamou a Pedro e Pedro foi diante do Senhor confiante, o medo tomou conta da alma, do espírito, do corpo dele, e ali ele ia se afundar, e ele clamou com grande voz para que o Senhor estendesse a mão e o socorresse. O medo, igreja, ele pode nos afastar do Criador dos céus e da terra, mas quando reconhecemos que o Senhor está sobre a nossa vida, o medo ele não prevalece. O Senhor estende as suas destas poderosas e nos salva no momento oportuno, porque confiamos no nosso Senhor. A palavra vai dizer: não temas, pois eu sou contigo. Não te assombre, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei e te sustentarei com a destra da minha justiça. Não temas, igreja, porque você tem um Deus ao seu lado. Olha o que Deus ele fala: não te assombres. Quanta vez nós se assombramos com as coisas que vêm diante da nossa vida. Nós se assombramos com as doenças, com as pragas que está acontecendo sobre a face da terra. Mas aqueles que é de Deus, ele não deve temer e se assombrar, porque Deus está ao nosso lado. Não sombres e nem se atemorize. Pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei, diz o Senhor. Quem é a sua força, igreja? A sua força, igreja, sou eu, sou Maomé, Allan Kardec. A sua força é o Criador dos céus e da terra. É por isso que ele pede para que não temas. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Somente Deus pode te ajudar. Somente Deus pode te socorrer. Somente Deus pode te fortalecer. Mas quando nós confiamos e não tememos, eu te sustentarei com a destra da minha justiça. O seu sustento, ele provém daquele que tem o poder e a glória em suas mãos. Se você olhar para o Criador dos céus e da terra e confiar e não temer, o Senhor sempre vai te sustentar. Seja para a vida espiritual, seja para a vida material, o Senhor ele vai te sustentar com a destra das suas mãos poderosas, com a sua destra justa, com a sua destra verdadeira, com a sua destra que não deixa faltar nada para aqueles que não temem. O seu Criador ele te pede: não temas, porque eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu estenderei a minha destra poderosa diante de vós. Versículo 13. Pois eu sou o Senhor, o teu Deus. Preste atenção. Por que Deus ele pede para que não tememos? Pois eu sou o teu Deus. O que ele está querendo dizer com isso? Não há outro Deus fora de mim. Olha como Deus ele está engrandecendo o seu nome, o seu poder, a sua glória, a sua majestade. Eu sou o seu Deus, eu sou o seu Criador. Só eu posso te ajudar, só eu posso te socorrer, só eu posso tirar todo esse medo que você está sentindo. Que te toma pela mão direita e te diz: não temas. Por que tememos ainda, igreja? Se Deus ele pode nos tomar pela mão direita e dizer que não devemos temer, sossegue a sua alma, confia em mim, crê que eu estou te fortalecendo, te sustentando com a destra da minha justiça, com as minhas mãos poderosas. Eu sou o seu Senhor, eu sou o seu Deus, não há Deus fora de mim, não há Deus semelhante a mim. Por que tememos ainda? A confiança em Deus faz que nós não temamos nada que há sobre a face da terra. E ele diz: e te disse: não temas, eu te ajudarei. Não temas, ó verminho de Jacó.
povozinho de Israel. Eu mesmo te ajudarei, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Preste atenção quando Deus ele fala, em outras traduções está verminho de Jacó. Mas Deus ele está nos chamando de verme, nos chamando de um povo insignificante? O que Deus ele está querendo se expressar diante de nós neste momento? Quando Deus ele fala verminho, Deus ele quer dizer que somos um povo fraco, frágil. Um verme ele é um bicho fraco, frágil, aonde todo esmaga, onde todos ali joga ali no bueiro. Deus, quando ele está falando verminhos de Jacó, ele está se expressando com a expressão de glória, de poder, de majestade, de amor, de comunhão com a humanidade. Vocês são fracos, vocês são frágeis, vocês não são nada, vocês são imunes a tudo que há sobre a face da terra. Quando Deus ele nos chama de verminhos de Jacó, ele está nos chamando com amor e carinho, com a expressão que somos fracos, necessitados, que precisamos da sua destra, do seu poder, que precisamos de não temer para não sermos esmagados, para não sermos ali consumidos sobre a face da terra. Quando Deus ele faz essa expressão, ele faz dizendo, vós são frágeis, vós são imunes a tudo que há sobre a face da terra, vós são imunes a toda destruição. Então só eu posso vos socorrer, só eu posso vos impedir que vós sejam esmagados, destruídos, humilhados, maltratados. Quando Deus ele usa essa expressão, ele usa através do amor, que só Ele pode nos socorrer. Senão nós pode ser esmagado, judiado, maltratado, humilhado por todos que há sobre a face da terra. Aí ele diz, eu mesmo te ajudarei, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Aí ele diz, não é outro que vai em meu nome, não é Allan Kardec, não é Maomé, não é Buda, é eu mesmo, o seu Senhor, o seu Deus, o seu Redentor, o Criador dos céus e da terra, que vai ao seu socorro, para que você não venha a temer e ser destruído sobre a face da terra. Eu, o seu Deus, o seu Redentor, aquele que te libertou, aquele que te resgatou, aquele que te curou, aquele que te deu a vida, aquele que te deu a paz, aquele que te trouxe o regozijo ao seu rosto, o seu Redentor, o seu Salvador, é o Deus de Israel. Te protegerei e te guardarei de todo o mal. É eu, o Criador dos céus e da terra. Quando ele fala Redentor, igreja, ele fala aquele que resgata, aquele que liberta. Eu, seu Senhor, que te resgatou do mal, que te resgatou da lascívia, resgatou do pecado, que te resgatou da tristeza, que te resgatou da doença, que te resgatou de tudo que há maligno sobre a face da terra. O seu Deus, o seu Criador. Vamos lá para Isaías 43. Isaías 43 vai dizer assim, agora porém, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Não temas, igreja. Não temas, porque Deus te remiu. O que quer dizer esta palavra remir? Remir é um verbo que significa resgatar, redimir, remover algo ou alguém do poder, do domínio de outro. Presta atenção. De quem Deus ele nos remiu? De quem Deus nos resgatou? Deus nos resgatou da mão de Satanás. Deus nos resgatou de todo o pecado, de toda a lascívia, de toda a destruição que nos traz à face da terra. O ato de remir está relacionado com livramento ou salvação, ou com o ato que torna esquecido alguém
algum acontecimento. Amém? E qual foi o ato que Deus fez que se esquecesse de cada um de nós sobre a face da terra? Do que nós éramos outrora. Nós éramos povos desconstituídos da glória e do poder de Deus, pelos nossos pecados, pelas nossas lascívias, pelos nossos erros, pela nossa vida mundana. Mas Deus, Ele nos resgatou, Ele nos salvou, Ele nos livrou da mão daquele que nos destruía e nos humilhava. E colocou no mar do esquecimento. Ele já não lembra mais daquilo que nós fez outrora. O nosso Redentor, é por isso que Ele pede para que nós não temas. Porque Ele foi que nos formou. Ele foi que nos criou. Ele foi que deu a salvação, o resgate, para continuarmos a ter vida prolongada no reino dos céus. Então não temas, porque Deus te remiu. Deus te libertou, Deus te trouxe a Ele novamente para vos dar vida e vida com abundância. Não temas, igreja, porque a palavra de Deus diz: chamei-te pelo teu nome. Chamei-te pelo teu nome, eu, o seu Senhor. Preste atenção, porque não devemos, igreja, temer, porque Deus nos chamou pelo nome. O Deus, o nosso Criador, o Senhor dos céus e da terra, para nos proteger, para nos guardar, para nos dar vida e vida com abundância. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Por que não devemos temer? Porque a palavra do Senhor, ela diz que passaremos pelas águas da dificuldade, pelas águas da luta, pelas águas das aflições. Mas quando nós passarmos, Deus estará conosco, estará ao nosso lado, estará nos guardando, estará nos protegendo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Deus, ele diz que nós passaremos por algo, por dificuldades que há sobre a face da terra. Mas isso fará que nós se prostramos? Isso vai fazer que nós submergiremos? Que nós se afundamos? Não, porque o Senhor está com nós. O Senhor está nos guardando, o Senhor está nos protegendo. Então não temas, igreja. Quando passares pelas águas, quando passares pelo rio, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, eles não te queimará, nem chama arderá em ti. Deus está te falando e está te dizendo nessa noite: eu estou te guardando e te protegendo de todo o mal. E ele diz: pois eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Do Egito te resgatei, e a Etiópia e Seba por ti, visto que és precioso, honrado aos meus olhos, e porque te amo. Amém? Presta atenção. Deus, ele nos resgatou, igreja. Ele nos tirou do Egito, da terra da escravidão. É por isso que ele diz que não temas, porque ele está com nós. Porque ele tem poder para nos resgatar, poder para nos guardar, poder para nos livrar de tudo que há sobre a face da terra. E ele diz assim: visto que és precioso e honrado aos meus olhos, e porque te amo. Presta atenção. Somos preciosos aos olhos do Criador dos céus e da terra. Por que não devemos temer, igreja? Porque nós somos preciosos a Deus. Deus vê nós com preciosidade, com valor. Quantos muitos olham nós como nada, como escória deste mundo, como lixo. Deus nos olha com os olhos preciosos. Vocês valem muito para mim.
Vocês valem mais que o ouro, que a prata refinado no fogo. Vocês valem mais que qualquer joia preciosa que há sobre a face da terra. Tu acha que Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele resgataria alguém sem valor? Ele resgataria algo que não valia nada para Ele? Deus nos resgatou, igreja, porque somos preciosos, maravilhosos aos olhos do Criador dos céus e da terra. Vocês sabem quão tão grande vocês são preciosos, quão tão grande vocês são maravilhosos aos olhos de Deus. Quanta luta, quanto ali exército Deus já enfrentou pelo amor de cada um que está aqui nessa noite. Deus enfrentou o rei do Egito. Deus enfrentou reinos ao favor daqueles que Ele ama. E por que vamos temer? E por que ainda tememos? Se nós somos preciosos aos olhos de Deus. Tem momentos que nós paramos para pensar e dizemos: Senhor, eu não sou nada, Senhor. Eu não tenho valor nenhum, Senhor. Senhor, eu não sirvo, Senhor, para nada, como eu já escutei hoje à noite. E o Senhor diz: eu te resgatei. Eu te tirei da terra do Egito, da terra da escravidão, porque vocês são preciosos para mim, vocês são valorosos. E Ele diz: eu te amo. Olha a expressão que Deus coloca em nossos corações. Ele nos ama, igreja. É por isso que Deus, Ele não mede limite, Ele enfrenta muralhas, Ele derruba ali, Ele derruba exército, Ele desce a mais profundeza das trevas para nos resgatar, porque Ele nos ama. Porque Deus, Ele pede para que nós não venha a temer, a cair no sofrimento, a cair na destruição, porque Ele diz: eu te amo. Eu te resgatei, eu te tirei da escravidão, te tirei do sofrimento, porque eu quero te dar uma nova história, uma nova vida. Quando entendermos, igreja, que visto que és precioso, honrado aos meus olhos, e porque te amo, nós nunca temeremos a mal algum. Olha o que Deus, Ele diz: vós são honrados aos meus olhos. Deus, Ele olha nós todos com honra, merecedores do seu poder, da sua majestade, da sua maravilha. Nós estamos nesse culto de Santa Ceia porque Deus nos ama, porque Ele nos resgatou, e Ele pede para que não tememos. Quando nós olhamos com esse olhar de confiança, entendemos que o amor de Deus está sobre nós e que nada pode nos tirar diante do Senhor, nós somos os mais felizes que há sobre a face da terra. Somos os homens e mulheres mais felizes que há sobre a face da terra. Pode vir terremoto, pode vir furacão, pode vir destruição, pode vir ali o mal sobre aqueles que é de Deus, mas eles vão permanecer sem temer e sem retroceder, porque Deus o ama e Deus o protege. Não há barreiras, igreja, para aqueles que conhecem que Deus, Ele nos olha com um olhar de homens e mulheres precioso aos seus olhos. Ele te ama e Ele quer te guardar e te proteger. Só que para isso cada um de vós vai precisar de não temer, porque o medo ele vai vos afastar do Criador dos céus e da terra. Então a única palavra que eu deixarei: não temas, porque eu vos resgatei do Egito. Vós aos meus olhos são povos especiais, povos maravilhosos, escolhidos para a minha honra e para a minha glória. Eu te amo, diz o Senhor. Pensa e reflita o que o Espírito diz à igreja. E as palmas louve ao Senhor. Senhor Deus, soberano Pai, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus, Senhor de Nazaré, assim como o Senhor diz, Senhor, que nos ama, proteja, Senhor, e guarda, Senhor, toda a sua igreja, para serem homens e mulheres perseverantes, sem temer, Senhor, mal algum, porque sabemos que temos um Deus, um Senhor, um Criador, que nos protege, que nos guarda,
guarda de todo o mal. Em nome de Jesus, e todos digam amém.